A paz do Senhor, meus queridos. Estamos de volta mais uma vez em nosso canal Ensinador Cristão. Gostaria de convidar você para dar o seu like e se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. Ative o sininho de notificações a fim de receber os nossos vídeos a cada semana, tá bom? Hoje nós vamos estudar a lição de número 11. Lição essa que traz como tema Lucas Atos, o modelo pentecostal para hoje. O livro de Atos dos Apóstolos, junto com o de Lucas, surgiu justamente com o objetivo de suprir uma necessidade da igreja gentia, a fim de mostrar um relato completo do começo do cristianismo. As obras de Lucas têm duas partes, na verdade. O nascimento, a vida e o ministério, morte e ressurreição, e também a ascensão de Jesus, narrado no livro de Lucas, e a segunda parte é o derramamento do Espírito em Jerusalém e o desenvolvimento subsequente da igreja primitiva, narrado em Atos dos Apóstolos. Esses dois livros, eles perfazem mais de uma quarta parte do Novo Testamento. E é interessante que uma das características especiais do Evangelho de Lucas é a sua ênfase na importância e também na proeminência do Espírito Santo na vida de Jesus, e também do seu povo. Lucas ele descreve a capacitação do Espírito no ministério de Jesus e no ministério da igreja também. E outra coisa que podemos destacar é que a unção do Espírito ela repousava em Jesus e também ela foi concedida à igreja. Isso é mostrado em Atos capítulo 2, versículo 33. Então, esse revestimento de poder na vida do crente não é apresentado como um dom para a salvação, mas como uma unção para os salvos e também com o objetivo dele dar testemunho e servir a Cristo melhor. E esse padrão bíblico adotado principalmente pelas igrejas pentecostais é algo que nos faz entender de que é um padrão que está submisso às Escrituras Sagradas. E uma coisa interessante é que desde o Pentecostes, o derramado Espírito ele permanece como no modelo para a Igreja de Cristo até os dias de hoje. Vamos iniciar o primeiro tópico falando sobre o Evangelho de Lucas e o escritor da lição diz o Espírito Santo no ministério de Cristo. Então, esse primeiro tópico, ele mostra essa perspectiva, esta visão do Evangelho de Lucas e também da manifestação do Espírito no ministério de Cristo. E ele já começa o número 1 falando sobre o Espírito Santo no Evangelho. Isso aqui é muito interessante porque o evangelista, ele enfatiza o papel do Espírito no advento do Messias. O Espírito Santo ele agia de uma forma poderosa e inequívoca na vida e no ministério público de Jesus. E essas narrativas, elas servem justamente de modelo para o comportamento cristão e também a vida da igreja em todos os tempos. No livro do profeta Isaías, no capítulo 61, versículos 1 e 2, diz assim: O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Observe que o texto indica que este profeta ele seria ungido de tal maneira pelo Espírito Santo que ele teria um ministério de milagres e também que beneficiaria todos os povos. Portanto, a ação do Espírito que nós vemos, ela acontece nos milagres de Jesus. Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19, registra que entrando Jesus na sinagoga de Nazaré, quando ele levanta-se para ler,
foi dado a Jesus o livro do profeta Isaías. E você sabe qual foi o texto que ele leu? Bom, o texto, exatamente o texto de Isaías, capítulo 61, versículos 1 e 2. Então, toda a sabedoria e o ensino de Jesus vem do fato dele ser ungido pelo Espírito Santo para anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, é o Espírito Santo que atua nos ensinos de Jesus. Lucas, inclusive, no capítulo 10, versículos do 17 até o 21, diz: E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios nos sujeitam. E Jesus disse para eles: Olha, eu vi Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo. E nada, absolutamente nada, vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes, por estar o vosso nome escrito no céu. Então, naquela mesma hora, se alegrou Jesus pelo Espírito e disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e aos entendidos, e a revelastes aos pequeninos, ou melhor dizendo, às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprove. Então, irmãos, nós podemos observar no Evangelho de Lucas que o segredo do êxito do Senhor Jesus Cristo em alcançar os corações estava justamente na dependência estrita ao Espírito Santo, o que se tornou um exemplo a ser seguido por todos nós, seus discípulos, de modo imperativo. Já o número 2 do primeiro tópico fala sobre o Espírito Santo e o batismo de Cristo. Muito interessante essa explicação que é dada pelo pastor Hernandes Dias Lopes quando ele comenta o Evangelho de Lucas. Ele afirma que quando Jesus saiu da água, o céu se abriu e o Pai falou e o Espírito Santo desceu. Interessante isso, né? Então, Jesus sai da água, o céu se abre, o Pai fala e o Espírito Santo desce. Ali estava a Trindade aprovando o seu ministério. O Pai afirma sua filiação e declara que em Jesus, na sua obra, ele tem todo o seu prazer. A pomba ali deu o sinal do término do julgamento após o dilúvio, naquela época da Arca de Noé. A pomba agora dá um sinal da vinda do Espírito sobre Jesus, abrindo-nos o portal da graça. Somente Lucas diz que o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma corpórea de uma pomba, dando mais substância à experiência da presença do Espírito Santo. A Trindade ela é gloriosamente revelada nesse texto. Quando o Filho se identifica com o seu povo no batismo, o céu se abre e o Espírito Santo desce e o Pai fala. O Pai fala do céu, Jesus, o Filho, é batizado na terra e o Espírito Santo media a presença de Deus. O escritor da lição afirma que o céu aberto é o evento da descida do Espírito Santo e a voz que identificava como Filho de Deus tinha como propósito marcar o início do ministério público de Jesus. O relato não indica que Jesus não tivesse o Espírito Santo. Isso porque ele já tinha o Espírito Santo desde a concepção. Este evento simbolizava a unção real da messianidade de Jesus. Também servia como sinal para João Batista confirmar de que Jesus era de fato o Cristo. Então nós percebemos que também a narrativa da presença e da atuação da Santíssima Trindade
ocorre aqui. Então nós podemos observar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O número 3 desse primeiro tópico fala sobre o Espírito Santo e a tentação de Jesus. É interessante que depois que o evangelista Lucas narra o episódio do batismo de Cristo, agora ele começa a falar sobre a sua tentação no deserto. Não há nenhum intervalo entre a voz do céu e a dura investida do inimigo contra Jesus. Entre a glória do batismo e a dureza da tentação, entre o amor do Pai e a investida do diabo, nós podemos observar que Jesus acabou de sair do Rio Jordão. Ele saiu cheio do Espírito Santo e foi conduzido pelo Espírito ao deserto. A tentação de Jesus estava no plano eterno de Deus. No Rio Jordão, o Pai testifica ao seu respeito e ficou provado que ele era o Filho de Deus. Mas no deserto, ele foi tentado para provar que era o homem perfeito. No Jordão, ele se identificou com a humanidade a quem veio salvar. Mas no deserto, ele provou que podia salvar a humanidade, porque ele triunfou sobre o diabo. Como homem, Jesus ele precisou ser revestido com o poder do Espírito Santo. Ele foi cheio desse poder lá no Rio Jordão. A Bíblia também nos mostra que Jesus foi guiado pelo Espírito até o deserto. Logo em seguida, ele retorna à Galileia no poder do Espírito Santo também. Então ele agiu no poder do Espírito também na sinagoga e foi ungido pelo Espírito para fazer o bem e curar todos os oprimidos do diabo, porque a Bíblia diz que Deus era com ele. O que podemos observar, irmãos, é que a postura adotada por Jesus nos mostra que ele manteve a comunhão com o Pai fortalecida pelo poder do Espírito Santo. A vitória do Senhor Jesus sobre a tentação nos mostra que ele estava capacitado para cumprir o seu ministério. Cristo ele venceu o diabo pelo poder do Espírito e também da palavra de Deus. O número 4 do nosso primeiro tópico fala sobre o Espírito Santo e a missão de Cristo. É muito interessante que todo o ministério público de Jesus, ele transcorre na presença do Espírito e sob a ação do Espírito. Então, Jesus ele é impulsionado para o seu ministério de evangelização aos pobres e também a curar, a libertar e a restaurar os pecadores. Mas tudo acontece no poder do Espírito. O Espírito Santo, depois de ter descido sobre Jesus durante a sua unção ali no batismo, o plenifica e o conduz através do deserto. Em seguida, constata-se novamente que Jesus ele está sob o poder do Espírito Santo. Inclusive, é o poder do Espírito que está sobre ele e que o acompanha no seu ministério na Galileia antes de chegar ali na sinagoga de Nazaré. A finalidade da volta do deserto para a Galileia é o início do seu ministério, um ministério público naquela região. Segundo o evangelista Lucas, Jesus ele tinha o poder do Espírito que o movia para a evangelização, sobretudo com os mais carentes, e ele estava imerso pelo poder operador do Espírito Santo e guiado por ele. Então que esta mesma unção que capacitou Jesus também esteja sobre a nossa vida. O segundo tópico da nossa lição traz como tema Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo no ministério da igreja. Ele já começa no número 1 falando sobre o Espírito Santo em Atos. É preciso notar também que o livro de Atos é uma ligação entre o Evangelho de Lucas e o seu livro, que é o livro de Atos. Em Lucas, uma pessoa divina, o Filho de Deus,
que veio a este mundo corporalmente e a sua obra é traçada neste evangelho, que é o evangelho de Lucas. Já em Atos dos Apóstolos, outra pessoa divina vem à Terra e forma o corpo místico de Cristo, no qual ele habita, e a sua obra é traçada nos capítulos de Atos. A obra da salvação é revelada no livro de Lucas, e o Senhor Jesus, ele realiza esta obra sozinho. Já em Atos, o Espírito Santo usa homens para realizar a obra pela qual a história da salvação é divulgada por toda a parte. Inicialmente, estes homens eram apóstolos, mas antes do final do livro, os homens que se destacam são chamados de anciãos. Então, trata-se, portanto, de um livro de transição da era apostólica à nova era ou à dispensação da igreja, que é chamada o dia da salvação, de acordo com 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2. É em Atos dos Apóstolos que nós observamos, na prática, a doutrina de Jesus sobre o Espírito Santo, sendo aplicada e experimentada intensamente, seja no derramamento do Espírito no dia de Pentecostes ou em diversas situações subsequentes que o Espírito Santo ele participa ativamente da vida da igreja de Jesus. Em Atos nós vemos que o Espírito Santo ele capacita a igreja para o testemunho, purificando a igreja da iniquidade, conduzindo a igreja para a evangelização, separando obreiros, conduzindo a conduta dos crentes, distribuindo dons espirituais. Então, ignorar tudo isso, o que ocorreu em Atos dos Apóstolos, é abandonar a expressão mais pura do cristianismo que Deus deseja que a igreja viva. O número 2 fala sobre a promessa cumprida no Pentecostes. E o que é Pentecostes? Na verdade, o Pentecostes era uma festa realizada 50 dias depois da Páscoa, logo após a última colheita do ano, numa forma de agradecer a Deus. Essa festa ela tinha outros nomes. Primeiro era a Festa das Semanas, referindo às 7 semanas após a oferta das primícias. Ela também era chamada de Festa da Colheita, referindo-se à colheita dos grãos. E também era chamada de Dia das Primícias, referindo-se às primícias de uma colheita. E foi justamente nesse dia que aconteceu a descida do Espírito Santo na vida dos apóstolos e também da Igreja de Cristo. Assim como temos várias profecias acerca da vinda do Messias, nós também temos promessas sobre a vinda do Espírito Santo. Nós temos a promessa da descida do Espírito no dia de Pentecostes, em Isaías, em Ezequiel, especialmente no livro de Joel, capítulo 2, versículo 28. Temos também em Zacarias, capítulo 12, versículo 10. Então, gente, a vinda do Espírito no dia de Pentecostes, narrada lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, confirmou a realidade da presença, do poder e da comunhão de Deus com o seu povo. Ele prometeu estar com aqueles que creem, e isso acontece através da pessoa do Espírito Santo. 50 dias depois da ressurreição de Cristo, o Espírito de Deus veio habitar nos crentes. A narrativa de Atos registra 2 sinais sobrenaturais que marcaram o advento do Espírito Santo. O som como de um vento veemente e impetuoso que encheu toda a casa, e as línguas repartidas como que de fogo. Então, a partir do Pentecoste, os discípulos eles começaram a pregar pelo poder do Espírito, e muitas maravilhas e sinais eram operados e almas eram alcançadas. O número 3 ele fala sobre a expansão da igreja primitiva. É interessante que os primeiros cristãos eles eram provenientes do judaísmo, né?
e de algumas comunidades cristãs primitivas que eram formadas também por judeus e pelos gentios convertidos ao judaísmo, que confessaram a fé em Jesus Cristo como Messias. Então, quando o Espírito Santo ele desce sobre cada um, a missão é muito ampliada. Descortina-se o horizonte da evangelização a ser empreendida na terra dos homens, em todos os tempos e até os confins da terra. Atos demonstra que o evangelho avançou triunfantemente das fronteiras estreitas do judaísmo para o mundo gentil. A lição de escola dominical, o escritor diz o seguinte: o poder do Espírito capacitou os crentes para o serviço cristão. Já no primeiro sermão, Pedro anunciou Cristo com intrepidez e quase 3.000 almas se converteram. Após a cura do coxo à porta do templo, a ministração da palavra, quase 5.000 se renderam ao Senhor. Então, irmãos, nós podemos observar aqui que a ação evangelizadora jamais foi o resultado de habilidade humana ou de metodologia certeira de alguma pessoa. Não. Isso tudo foi fruto da ação do Espírito, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. A dependência da ação do Espírito é, portanto, condição necessária e fundamental para sonharmos com uma igreja nascendo e se multiplicando em Cristo, para a glória do Pai. Terceiro tópico da nossa lição traz como tema um modelo pentecostal para a igreja dos nossos dias. O número 1 começa falando sobre o revestimento de poder do alto. O próprio nome revestimento indica que o verdadeiro cristão que ainda não foi batizado com o Espírito Santo, ele não está despido do Espírito, mas está vestido dele. No entanto, quando nós falamos em revestimento de poder, nós estamos falando de um reforço na vestimenta de quem está vestido. É como alguém que, apesar de estar vestido, mas a roupa que ele está não o está protegendo do frio. E ele precisa de uma vestimenta mais grossa, que o aqueça melhor. Aí então, ele veste por cima daquela roupa um casaco de frio. Desta mesma forma acontece com a pessoa que já tem o Espírito Santo, mas ela é revestida do poder do alto. A promessa chega ao cristão e lhe dá um novo vigor, um novo ânimo, uma nova força, lhe revestindo com mais poder do alto. Sair para fazer a obra confiando em nossos próprios recursos é cometer um grave erro e obter magros resultados. Os discípulos, eles aguardaram no cenáculo em perseverante oração durante 10 dias. Só a partir daí eles foram cheios do Espírito Santo e então a pregação tornou-se poderosa, eficaz. Os corações eles foram compungidos e cerca de 3.000 pessoas foram agregadas à igreja. A igreja, ela precisa do poder para tirar os olhos da especulação teológica para o campo da ação missionária. Os discípulos eles estavam preocupados com datas escatológicas, mas Jesus ele corrige o foco deles, abrindo-lhe a agenda missionária. A igreja também ela precisa do poder para capacitar os fiéis à pregação do Evangelho de Cristo, dando-lhe ousadia, coragem, persuasão e intrepidez para testemunhar do Evangelho até os confins da terra. Nós precisamos sair do nosso conforto, da nossa zona de segurança e levar a palavra de Deus à nossa família, à nossa cidade, aos recantos da nossa pátria e até às mais remotas regiões do mundo. O subtópico do número 2, ele traz como tema as línguas como evidência inicial. Isso aqui é muito interessante, irmãos, porque se você for ler o livro de Atos dos Apóstolos, você vai perceber que todos os casos de batismo com o Espírito Santo relatados lá naquele livro constituem-se uma prova sólida,
ou seja, uma base para a afirmação de que falar em línguas estranhas é a evidência física inicial de que o crente foi batizado com o Espírito Santo. Detenhamos-nos um pouco em analisar os 5 casos distintos como eles são apresentados no referido livro. O primeiro caso é o que ocorreu no dia de Pentecostes. Atos capítulo 2, versículo 4 diz: "E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falasse." Essa foi a primeira manifestação do Espírito, após Jesus ter dito: "E vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias." Atos 1 e 5. Então, gente, a demonstração comum ou a evidência física inicial de que todos foram cheios do Espírito foi que todos começaram a falar em outras línguas. Línguas essas que eles não haviam aprendido. Não. Eles falaram sob a operação sobrenatural do Espírito Santo. O outro caso que nós podemos citar é entre os crentes em Samaria. O texto bíblico de Atos, capítulo 8, versículo do 14 ao 17, diz o seguinte: "Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhe impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo." Ainda que o texto bíblico, gente, ele não cite ou não mostre explicitamente que os samaritanos hajam falado em línguas estranhas, como evidência do batismo com o Espírito Santo, vários autores, mesmo os não pentecostais, são de opinião de que eles tenham falado em línguas, pois se não houvesse falado a manifestação das línguas, como os apóstolos teriam notado a diferença entre eles antes e depois da oração com imposição de mãos. O versículo 18 de Atos 8 diz o seguinte: "E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro." Veja só, Simão era suficientemente tolo a ponto de propor dinheiro para adquirir poder, para realizar operações espirituais abstratas? Claro que não. Ele queria poderes para operar fenômenos como os que ele via e ouvia naquele momento. Já em um outro caso, citado em Atos 9, versículo 17 e 18, diz assim: "Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse-lhe: Irmão Saulo, o Senhor Jesus te apareceu no caminho por onde vinhas e me enviou para que tornes a ver e você seja cheio do Espírito Santo." E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas e recuperou a vista e levantou-se e foi batizado. Também nesse caso, irmãos, o texto bíblico não diz explicitamente que ele tenha falado em línguas, mas diz que ele foi cheio do Espírito. Ora, se é válido admitir que ele foi cheio do Espírito Santo naquele momento, não há motivo por que duvidar de que ele tenha falado em línguas. Não tem para quê. Do punho do próprio apóstolo Paulo, nós lemos as seguintes palavras: "Dou graças a Deus, porque falo mais línguas do que vós todos." 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 18. O quarto caso é na casa do centurião Cornélio. O texto bíblico de Atos, capítulo 10, versículo 44, 45 e 46 diz: "E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouvia falar em línguas e magnificar a Deus."
Então, observe que a ênfase dada por Pedro e os seus companheiros é que os gentios em Cesareia haviam recebido o dom do Espírito, da mesma forma como os quase 120 do dia de Pentecostes, que apaziguou o ânimo dos apóstolos em Jerusalém, de sorte que disseram: na verdade, até os gentios deu Deus arrependimento para a vida. Atos 11, versículo 18. O quinto e último caso está ali sobre os discípulos de Éfeso, em Atos capítulo 19, versículo de número 6. O texto diz: impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Observe que 20 anos após o dia de Pentecoste, o batismo com o Espírito Santo ainda era acompanhado com a evidência física inicial do falar em línguas estranhas. Então, esta evidência satisfazia não só um dos requisitos da doutrina apostólica, quanto à manifestação do Espírito, como também cumpria parte da palavra de Jesus em Marcos, capítulo 16, versículo 17. Estes sinais seguirão aos que creem, falarão novas línguas. O número 3 desse último tópico fala sobre a plenitude do Espírito. É interessante que a promessa do Espírito Santo diz respeito principalmente aos últimos dias e não à era apostólica. Além disso, Pedro, ao citar o profeta Joel, ele substituiu a expressão derramarei o meu espírito por derramarei do meu espírito. Isso mostra que o Pentecostes ele foi o início da dispensação do Espírito Santo e que a efusão do Espírito seria na sua plenitude nos últimos dias, os dias em que nós estamos vivendo. Enchei-vos é um verbo que está no imperativo, na voz passiva do tempo presente. O sentido é: vocês devem constantemente e continuamente deixar que o Espírito de Deus tome conta das suas vidas. Assim sendo, trata-se aqui de uma ordem, e o não cumprimento de uma ordem bíblica constitui-se em pecado. A conclusão evidente é que todo cristão que não se deixa encher pelo Espírito não está obedecendo a palavra de Deus. É muito comum, irmãos, nas igrejas evangélicas, pessoas serem disciplinadas por ter caído na tentação da embriaguez. Inclusive, o evangelista Billy Graham, ele presenciou um diácono ser excluído por embriaguez em uma igreja nos Estados Unidos. E ele contestou dizendo: algum diácono já foi excluído por não ser cheio do Espírito? Embora culturalmente acabamos, em termos práticos, não vendo como um dever, é exatamente desse modo como a palavra de Deus nos apresenta o ser cheio do Espírito. Não é uma alternativa absolutamente. Todo cristão deve buscar isso para a sua vida. Então nós percebemos ainda que buscar ser cheio do Espírito implica todo o nosso viver cristão. Então esperamos que esta lição ela venha trazer uma edificação espiritual para a sua vida. Nós queremos concluir, né, sempre apresentando para você de que você deve atingir os objetivos da lição. Primeiro, enfatizar a ação do Espírito Santo na vida e no ministério de Jesus ali em Atos dos Apóstolos. Então essas narrativas não são simples fatos históricos que estão ali em Atos, mas para serem também servir de um modelo, né, para o comportamento cristão e a vida da igreja em nossos dias, nos tempos atuais. Outra coisa também, ressalte que a manifestação do Espírito Santo no ministério da igreja em Atos é o cumprimento da promessa de Deus revelado por intermédio do profeta Joel. A palavra de Deus diz, através do profeta Joel, que essa promessa se estenderia para todos os crentes. Então não ficou apenas para os apóstolos. Por último, aponte que o batismo no Espírito Santo é uma promessa atual e deve ser buscado por todos os crentes
como uma capacitação para o serviço cristão. Então mostre que a evidência pentecostal não ficou restrita ao período dos apóstolos. É muito importante você destacar isso, porque nós vivemos em uma época em que as igrejas tradicionais estão tentando convencer os cristãos de que eles não precisam mais falar em línguas estranhas nos dias atuais, e de que isso ficou apenas ao período apostólico. E isso não é verdade. As línguas estranhas é para os nossos dias. O batismo com o Espírito Santo, com evidência física inicial de falar em línguas, não ficou apenas ao período apostólico, mas é para os dias atuais. Que Deus te abençoe.